Vamos lá, pessoal. Então nós vamos aprender hoje a construir um triângulo a partir de medidas entregues, dadas no exercício. E para isso, nós vamos precisar da régua, do compasso e de um lápis ou uma caneta, alguma coisa assim. É o seguinte, além de aprender a construir o triângulo com as medidas dadas, nós também vamos aprender os pontos e segmentos notáveis de um triângulo. Antes da gente começar a desenhar o triângulo, a gente tem que lembrar que todo triângulo tem uma condição de existência, e ela é bem simples. A soma de dois lados sempre tem que ser maior do que o terceiro lado. Então é o seguinte, nós vamos construir aqui um triângulo de lados 5, 6 e 7. E só por curiosidade, nós vamos fazer o teste da condição de existência, ou seja, é realmente possível um triângulo com lados 5, 6 e 7? Então é só a gente aplicar a regrinha. Vamos ver o lado 5. A soma dos outros dois lados tem que ser maior do que 5. 6 mais 7 nos dá 13, beleza? Valeu. Agora a gente vai ver o lado 6. 5 mais 7 é 12, maior que 6, então deu certo. E agora por fim resta o lado 7. 5 mais 6 é 11, deu certo também. E pessoal, isso é importante porque nem sempre dá certo. Por exemplo, se nós escolhêssemos segmentos de tamanho 1, 2 e 3 e quiséssemos montar um triângulo com essas medidas, não daria certo, ok? Então se eu tenho um lado de tamanho 1, quando eu somo os meus outros dois lados, dá 5. Aqui bateu, né? Beleza, vamos ver o lado 2. Eu tenho 3 mais 1. Ó, deu 4, bateu também. Mas quando eu fizer o lado 3, eu tenho que somar 1 mais 2. Me dá 3, não é maior do que 3, é igual. Então se você tentar fazer um triângulo que meça 1, 2 e 3 de lados, você não vai conseguir. A gente escolhe um dos nossos lados para começar a montar o triângulo. Vamos começar com o lado 5. Você vai, de preferência, selecionar uma parte mais ou menos central da tua folha. Outra coisa, pegue uma folha que seja sem pauta, sem linhas, que seja branca de preferência. Não tem problema se ela tiver contorno, que nem aquelas linhas em forma de régua, beleza? Mas que pelo menos na parte central dela seja branca. Aí você vai lá com a sua régua, não precisa ser reto, mas tente o máximo possível, a mesma retidão da folha. E você vai lá e faz um segmento de 5 centímetros, do 0 ao 5. Beleza. Nas extremidades desse segmento, você vai fazer pontos sutis, mas que dê pra perceber que são pontos. Ou seja, não faz aquela coisa assim enorme, beleza? Porque isso vai atrapalhar nas medidas depois. Faz algo de leve. E você vai dar nomes a esses pontos extremos. De modo geral, nós chamamos de A e B, mas isso aqui é relativo, você pode dar o nome que você quiser. 5 centímetros, vamos anotar aqui, ó, pra gente não se perder. Agora é o seguinte, os outros lados têm que medir 6 e 7, mas eu não posso só usar a régua, pessoal. Se eu vim aqui marcar um lado de 6 centímetros a partir do vértice B ou do A, tanto faz, na hora que eu for fazer o outro lado, nada me garante que ele vai ter 7 centímetros, ok? Então, para que nós consigamos construir esse triângulo de lados 5, 6 e 7 de modo mais correto, mais rápido, mais perfeito, nós precisamos do compasso. Então você vai, com o auxílio da sua régua, medir uma abertura no seu compasso do próximo lado. Vamos montar o lado 6. Não importa a ordem, beleza? Dos lados que você escolhe montar. Vamos escolher o lado 6. Então eu vou pôr uma das pontas do meu compasso no 0, lá na régua, e a outra lá no 6. O melhor possível que você conseguir, beleza? Se passar 1 milímetro, 2, é razoável. Não deixe passar meio centímetro, tá bom? Mas ó, aqui passou 1 milímetro, mas é difícil abrir ele exatamente no 6. Beleza, ó, abertura de 6 centímetros. Você vai escolher um dos pontos, um dos extremos do segmento que a gente já desenhou. Eu vou escolher o A. E aí você vai traçar um arco. Você pode traçar a circunferência inteira se quiser, mas não é necessário. Esse arco que você está traçando, de preferência, ele tem que fazer uma sombra em cima do segmento. Ó, note que ele faz uma sombra, ó, em cima do segmento. Se tivesse um sol aqui, uma lâmpada, isso aqui estaria protegendo o segmento. Agora que nós traçamos esse arco a partir do vértice A, lembra lá que esse arco tem um raio de tamanho 6, ó. Beleza? Agora nós precisamos montar o outro lado. Calma lá, você já vai ver o lado de tamanho 6 surgindo aí. Só que antes dele surgir, a gente precisa montar o outro lado. E o outro lado vai medir 7. Então você vai mais uma vez com o auxílio da sua régua abrir o compasso com um tamanho de 7 centímetros mais ou menos. O mais próximo possível que você conseguir. Beleza? Ó, mediu 7 centímetros. Então, se da primeira vez eu tracei o arco a partir do vértice A, a partir do extremo A do meu segmento, então agora eu vou trocar de secar no outro extremo, que é o B. E vou mais uma vez traçar um arco, só que agora eu não preciso fazer ele inteiro. Basta eu encontrar esse arco que eu já desenhei, ó. Só encontrá-lo. O encontro desses dois arcos que eu fiz com o compasso, você vai fazer um ponto sutil nele também. Lembra lá, nada de fazer um círculo enorme, só um pontinho que dê pra você perceber. E você vai chamá-lo de C, beleza? Esse vai ser o nosso ponto C. E ele vai ser o outro vértice do nosso triângulo. E agora é simples, ó. Agora você vai com o auxílio da régua, põe o teu lápis ou tua lapiseira em cima de um dos vértices, pode ser o vértice C. Ela me permite manter a régua fixa ali, ó. E vai trabalhando com a régua até ela chegar perto ali do vértice A, vai testando com o seu lápis para ver se de fato está em cima dos pontinhos e traça outro segmento. Beleza? E agora é só fechar o triângulo do mesmo jeito, sempre prestando atenção, ó. Põe a lapiseira no vértice, põe a régua, vê se tá seguro, arrasta pro outro vértice a régua, testa aqui também, ó, tá seguro. Agora você vai traçar o segmento. E pra gente não se perder, vamos anotar, ó. Esse lado aqui é o lado de 7 centímetros e esse lado aqui é o de 6. E lembrem o seguinte, nós chamamos de vértice os pontos do triângulo, ok? Então nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Os lados do triângulo, nós os nomeamos a partir dos vértices. Então, este lado aqui, ó, que mede 5 centímetros, nós chamamos de lado AB. E a gente coloca um traço em cima das letras, ó. Este lado aqui, que mede 7 centímetros, nós iremos chamá-lo de BC. E este lado aqui, nós iremos chamá-lo de AC. A ordem das letras não importa. Então, você poderia chamar esse lado aqui, se quisesse, de CA. Mas o mais comum é colocar em ordem alfabética, beleza? Aqui já está pronto. Conseguimos montar um triângulo a partir de medidas dadas. Então, o exercício nos deu a medida 5, 6 e 7. E nós construímos um triângulo a partir dessas medidas. Como todos os lados têm medidas diferentes, esse triângulo é um triângulo escaleno. O triângulo construído, nós vamos agora para o primeiro segmento notável, que é a mediana. A
Mediana é um segmento de reta interno, ou seja, dentro do triângulo, que parte do ponto médio de um lado até o vértice oposto. Vamos lá, vamos entender isso. Vamos começar pelo lado AB, não importa qual lado você escolhe, beleza? Eu vou escolher o lado AB. Então o primeiro passo é a gente determinar qual é o ponto médio. O ponto médio de um lado de um triângulo, ou de um segmento qualquer, nada mais é que aquele ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Se a gente encontrar o ponto médio de um segmento qualquer, se nós soubermos o tamanho dele, e tivermos como usar uma régua, uma trena, qualquer coisa do gênero, basta a gente verificar lá com a nossa régua e marcar o ponto médio. Por exemplo, este segmento aqui mede 5 centímetros, como a gente começou lá no princípio, então é claro que o ponto médio dele vai estar mais ou menos aqui, no 2,5. Mas nem sempre isso é possível, então nós vamos aprender um meio de determinar o ponto médio a partir do compasso, ok? E é necessário que, na sua resolução, apareça o arco que definiu esse ponto médio, então eu não quero que você faça simplesmente com a régua, você tem que fazer com o compasso. Então eu vou apagar aqui o meu ponto médio, e vamos fazer com o compasso. Como que a gente determina o ponto médio com o compasso? Você vai abrir ele mais ou menos do tamanho do teu segmento, a gente quer o segmento AB, e vai diminuir um pouquinho, ó, um pouquinho. Como que eu sei quão pouquinho tem que ser? Mais ou menos, por olho, aqui vai por olho, mais ou menos eu tenho que ter certeza que a abertura do meu compasso é maior do que a metade do segmento. Então, ó, se eu abrir ele aqui, dá pra perceber de cara que tá bem menor do que a metade. Então, por isso que a minha dica é, abra ele inteirinho no tamanho do segmento e depois diminua um pouco. Esse um pouco pode ser, ó, quase um dedo, um pouquinho menos que um dedo, beleza? E aí você começa vértice a vértice. Primeiro vamos pro vértice A. E aí você vai fazer um semicírculo. Ou quase isso. Pode até fechar a circunferência se achar mais fácil, não tem problema. Com a mesma abertura, você vai mudar de vértice. Lembrando que a gente está trabalhando com o lado AB. Então, quando eu digo mudar de vértice, eu estou falando para você ir para o outro vértice do mesmo lado, né? Do mesmo segmento. E mais uma vez, você vai traçar um semicírculo. Não precisa ser um semicírculo perfeito, porque o que a gente quer? A gente quer que haja duas intersecções, que haja dois encontros no arco que a gente fez aqui e no arco que eu estou fazendo aqui. Então, note, ó, houve dois encontros. Um aqui, ó, e outro aqui. Só que acontece o seguinte, a abertura tem que ser a mesma. Se por algum motivo, na hora que você estava traçando o primeiro semicírculo aqui, o primeiro arco, acabou acontecendo que você perdeu a medida, o ideal é você apagar esse arco e fazer a medida novamente e traçar de novo, porque se der diferença muito grande no tamanho, não vai dar certo esse nosso método. Esses dois pontos, tudo quanto é ponto que a gente for formando, você tem que dar nome pra eles, beleza? Eu já tenho o ABC, que é do triângulo, então este ponto aqui eu vou chamar de D, vai em ordem alfabética que é mais fácil, tá? E este aqui eu vou chamar de E, ok? E aí você vai traçar um segmento de reta entre esses dois pontos. Pode ser um segmento fraquinho, tá? Não precisa deixar ele muito forte não, só pra você conseguir enxergar. Esse segmento de reta DE, na onde ele cortar o lado do teu triângulo, ó, ele corta aqui, ó, entre A e B, ele corta aqui. Este ponto é o ponto médio, ou seja, é o ponto que divide o meu lado AB em duas partes iguais, ok? Determinado isso, você vai nomear esse ponto aqui também, vamos chamá-lo de F, porque ele é a próxima letra aqui depois do E. Agora é fácil, ó. Com a ponta do seu lápis ou lapiseira lá no vértice C, que é o vértice oposto ao lado AB, você vai encostar a régua ali e vai encaixar ela ali no ponto F. Depois você move o seu lápis para ver se está certinho e traça o segmento. Esse daqui você pode traçar com mais força, beleza? Esse segmento que nós traçamos aqui é a mediana do lado AB, ok? Então, por isso, lembra o que a gente falou no início, que a mediana é o segmento de reta interno dentro do triângulo, que parte do ponto médio até o vértice oposto. E eu vou marcar essa minha mediana com caneta azul, mas você só faça isso no fim, depois que você terminar tudo, ok? Então, essa daqui vai ser a mediana referente ao lado AB. Aí a gente vai fazer uma legenda aqui embaixo, ó. Então, a gente vai escrever lado, vai ser uma das colunas, vai escrever mediana, segunda coluna, e na terceira coluna vai escrever pontos auxiliares. Como você já deve ter percebido, todo triângulo tem que ter 3 medianas, uma para cada lado. Então, vai ter mais 3 linhas aqui na nossa tabela. Aqui é o lado AB, que é o primeiro lado que a gente determinou a nossa mediana. E a mediana, como que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela a partir dos pontos extremos. Aqui eu tenho o ponto F e aqui eu tenho o ponto C. Como a gente prefere trabalhar em ordem alfabética, então a mediana vai ser determinada pelo segmento CF. Aí você escreve aqui na sua tabelinha. CF e não esquece de pôr o tracinho aqui, ó, em cima das letras. E essa história de pontos auxiliares? São esses outros dois pontos aqui, ó, que nós fizemos com o nosso compasso para conseguirmos determinar qual era o ponto médio. Então, os pontos auxiliares são os pontos D e E. Ó, eles não são segmentos, são pontos, ok? Então, ponto auxiliar é o ponto D e E. Claro que depois a gente formou um segmento com ele, mas ele não é um segmento importante pra gente. O segmento importante é o segmento CF, que é a mediana do lado AB. Agora, nós vamos fazer a mediana do lado BC. Não importa a ordem, você pode escolher outra ordem se quiser. Vou abrir o meu compasso no tamanho do segmento que eu quero, que agora é o lado BC. Abri ele. Vou diminuir um pouquinho, de tal modo que a minha abertura ainda seja maior do que a metade de todo esse segmento. É nítido que essa abertura é maior do que a metade, embora ainda nós não saibamos aonde está o ponto médio. Beleza. Aqui está a nossa abertura, vou colocar em um dos vértices, não importa qual, e vou, mais uma vez, traçar um semicírculo. Quase uma circunferência fechada. O que você achar melhor. Beleza, com a mesma abertura do vértice C aqui agora, eu vou mais uma vez traçar outro semicírculo. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu tive esse encontro aqui, ó, essa intersecção, só que desse lado não apareceu. Por quê? Não fiz o meu arco do tamanho adequado. Então volto lá, sem mexer no tamanho do compasso, e continuo o meu arco, até aparecer a intersecção. Ó, apareceu aqui agora, ó.
Vou dar nome para esses pontos de intersecção. A última letra foi a letra F, então vamos chamar esse ponto aqui de G e esse aqui de H. Com o auxílio da régua, eu vou juntar os pontos H e G, formando um segmento aqui. Pode ser fraquinho, não precisa ser muito forte. E aonde esse segmento encontrou o meu lado BC, eu também vou marcar um pontinho. E vou dar um nome para ele. A próxima letra é a letra I, então vou chamá-lo de I. Este ponto I é o ponto médio do lado BC. É o ponto que divide o meu lado em duas partes iguais, de mesmo tamanho. Sabendo disso, agora nós podemos traçar a mediana do lado BC. Lembra lá, eu parto do ponto médio até o vértice oposto. Quem que é o vértice oposto do lado BC? É o vértice A, ok? Sempre vai ser o vértice que não está formando o seu lado. Como aqui eu tenho o vértice B e C formando esse lado, o único vértice que sobrou é o A. Então ele tem que ser o oposto a este lado. Aí com o auxílio da régua, mais uma vez, eu vou lá e traço o meu segmento. Este segmento já vai ser a mediana do lado BC, então eu posso traçar ele com mais força para deixar bem marcado no meu desenho. Não tem problema, ele sai fora do triângulo, ok? E agora, com uma caneta ou lápis de cor, eu vou passar por cima da minha mediana para ficar mais marcado, beleza? Então, ó, a mediana laranja é a mediana do lado BC. Vou anotar aqui na minha tabela. Então, lado BC, não esquece de pôr o traço em cima. A mediana formada, ela vai do ponto I ao ponto A, mas nós marcamos em ordem alfabética. Então, o segmento será chamado de AI. Mais uma vez, coloco o traço em cima. E os pontos que nos ajudou a construir essa mediana foram os pontos G e H. Beleza. Ainda resta o lado AC. Então, mais uma vez, com o auxílio do compasso, nós vamos lá. Abrimos o nosso compasso mais ou menos do tamanho do lado que a gente está analisando agora, que é o lado AC. Diminuímos um pouquinho, de tal modo que ainda seja maior do que a metade do nosso lado. Escolhemos um vértice, eu vou escolher o A. E traçamos mais uma vez um semicírculo, ou até a circunferência inteira, para não acontecer o que aconteceu da última vez, de não se encontrarem. Você só não pode confundir depois, hein? Ó, agora eu vou pro vértice C. Mais uma vez, vou traçar. Preciso fazer a circunferência inteira? Não, ó, porque eu já encontrei os dois pontos. Ó, tem um aqui e outro aqui. Eu marco esses pontos de modo sutil, aqui e aqui. Como o último ponto que a gente marcou foi o I, então nós podemos chamar este ponto aqui de J e este aqui de K. Beleza? Com o auxílio da régua, você vai juntar os pontos JK. Esse segmento cortou o lado AC, que é o lado que nós estamos analisando, você também vai fazer um pontinho e nomeá-lo. Então depois do K vem o L, então esse aqui vai ser o nosso ponto L. E agora basta traçar a mediana. Nós estamos fazendo a mediana do lado AC. O vértice oposto ao lado AC é o vértice B. Então você vai lá com a sua régua e a sua lapiseira, encosta no ponto L, encaixa a régua, ajusta até o ponto B, vê se está ok, vê se está certinho e traça a sua mediana. Beleza, é o seguinte, antes de eu passar a caneta ou lápis de cor nessa terceira e última mediana desse triângulo, tem que perceber se de fato teve um ponto de encontro. Tá vendo aqui, ó? As três medianas têm que ter um ponto de encontro. Se quando você traçou a sua terceira mediana não teve esse ponto de encontro, a dica que eu dou, simplesmente force ela a encontrar. Vamos supor que lá na sua medição de compasso tenha ficado assim, ó. Tá vendo que não encontrou, ó? Encontrou aqui, mas não teve um ponto em comum, como teve na mediana que eu achei. Se isso acontecer, você deixa o teu rabisco do jeito que tá aí, mas você vai arrumar a tua régua de tal modo que você encontre exatamente o meio, o mais perfeito possível. E você vai traçar, mesmo que pelo compasso tenha dado errado. Por que que pode acontecer de dar errado? Porque toda medição tem o seu erro, pessoal. Às vezes o milímetro da régua tá um pouquinho errado, ou na hora de traçar a caneta ou lápis de cor, o traço ficou muito grande ou muito curto, e aí na hora de você fazer o encontro, ele desanda mesmo, tá? É normal isso, toda medição tem o seu erro. Então, a dica que eu dou é, faça as duas medianas com o auxílio do compasso e da régua, faça a terceira também com o auxílio do compasso e da régua, mas se der errado, você deixa o que você fez errado e depois força a fazer o certo. Pode ser que não fique perfeito, mas você tem que forçar a mediana a encontrar as outras duas num único ponto. Esse é um triângulo fácil, então é bem difícil ele dar errado o encontro das medianas. Eu vou traçar agora com uma caneta de cor diferente, você pode usar um lápis de cor também se preferir, mas hoje uma cor para cada mediana, beleza? Agora a gente vai preencher nossa tabela. O lado é o último que faltava, né? O lado AC. A mediana que a gente descobriu é a mediana que parte do ponto L até o vértice B, só que nós vamos deixar em ordem alfabética, então vai ser o segmento BL. E os nossos pontos auxiliares foram os pontos J e K. Então você vai anotar aqui, J e K. E assim nós terminamos a construção do triângulo e o encontro das três medianas. Lembra lá, mediana é um segmento notável, porque ele é importante, ele aparece, ele é evidente no triângulo, beleza? Para finalizar essa história da mediana, tem um ponto notável em toda essa história. De todos esses pontos que a gente marcou, tem um ponto que é o mais importante. E eu vou marcá-lo com a caneta preta, que é a mesma cor que eu marquei o meu triângulo, que é o ponto de intersecção das três medianas. E nós temos que dar um nome para ele, vamos chamá-lo de M. Ele é o nosso ponto M. E aqui na sua tabelinha, lá embaixo, você vai colocar assim, M, flechinha, e vai escrever o nome desse ponto, que é baricentro. Por que ele recebe esse nome? Porque ele é o centro de massa do triângulo. Se esse triângulo fosse feito numa fina folha de metal ou de madeira,
Este ponto M aqui é o ponto de equilíbrio. É o ponto que se você colocasse o dedo em cima e colocasse o triângulo em cima do seu dedo justamente nesse ponto, o triângulo ficaria em equilíbrio, beleza? Qualquer outro ponto que você selecionasse, o triângulo cairia. Mas neste ponto que é o baricentro, ele permanece em equilíbrio. No próximo vídeo, a gente vai ver o próximo segmento notável, que é a altura dos lados de um triângulo.